A eleição teve uma marca muito clara. O Centrão ganhou na maioria das cidades pelo país. Turbinado pelas emendas PIX, os partidos fisiológicos venceram na maioria das cidades e também nas capitais. Olhando para a extrema-direita, a derrota do Pablo Marçal no primeiro turno em São Paulo foi um alento, mas não indica uma tendência. Em Fortaleza e Belo Horizonte, a extrema-direita garantiu vaga no segundo turno, liderando a corrida eleitoral. E a esquerda, o PSOL garantiu o segundo turno em São Paulo, mas vai ter uma eleição bem complicada daqui para frente. Nas principais capitais do país, o campo progressista teve vitórias no primeiro turno só no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, e em Recife, com João Campos. O PT não conseguiu vencer em nenhuma capital, embora ainda tenha chance em 4 delas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento e nada mais importante desse momento do que fazer um balanço do que foi esse primeiro turno eleitoral. Vou conversar com um professor, filósofo, escritor, Vladimir Safatli, que está comigo pessoalmente aqui no estúdio. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, é um grande prazer. Bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar então, professor, trazendo alguns dados aqui, né? A Folha de São Paulo fez um levantamento sobre o PSD ter conquistado a maior parte das prefeituras. O PSD, Gilberto Kassab, acho sempre importante aqui pontuar. Depois, seguido pelo MDB e PP. Mais ou menos ali, mais de 3 mil prefeituras. O PL de Bolsonaro está em 5º lugar e o PT, que é o partido do presidente Lula, está lá em 9º. Trazendo essas informações aqui para a gente pensar qual é, como espectro político, né, o maior vencedor dessa eleição, dá para dizer que é o Centrão, talvez aí muito impulsionado pelas emendas parlamentares, né? Mas e na vitória individual? Quais são os nomes que a gente pode ressaltar aqui? Gilberto Kassab, Eduardo Paes, Pablo Marçal. Quem são esses personagens de destaque do primeiro turno das eleições? Tá. Então, eu acho o seguinte. Primeiro, eu vi uma matéria do ministro Padilha dizendo que, de uma certa maneira, o governo ganhou porque esses dois partidos fazem parte da Frente Ampla, né, contra a extrema-direita, né, o PSD e o MDB. Eu acho esse tipo de análise completamente delirante. É um caso, chega a ser patológico mesmo você falar uma coisa dessa natureza. Porque é muito claro que esses são partidos que, em vários dos seus candidatos, estavam completamente associados às pautas da extrema-direita. O MDB aqui em São Paulo era o Nunes, né? Ou seja, o Nunes que tinha apoio do Bolsonaro, para você ver como a análise não faz praticamente o menor sentido. Então, acho que você tem uma dinâmica muito clara dentro do processo eleitoral brasileiro, que é a extrema-direita coloca, é o polo atrator, ela coloca as pautas e esses partidos, de uma certa maneira, giram em torno dessa pauta, né? Então, sobre as vitórias individuais, eu diria que, mais do que vitórias individuais, a gente tem uma vitória ideológica muito clara da extrema-direita. A Câmara de Vereadores, que não tem mais, de cidades importantes, que não tem mais um vereador de esquerda. Um vereador. Isso no momento onde, bem, boa parte, inclusive, é sempre bom lembrar, do que sobrou da esquerda brasileira, ela tem um discurso muito recuado do ponto de vista político. Muito recuado. Incorporando, abandonando pautas que seriam impensáveis de serem abandonadas durante o processo eleitoral normal, né? Agora, tem de fato uma outra figura que se destacou de maneira muito forte, acho que o Pablo Marçal é um exemplo nesse sentido, e mais do que figura individual, ele é um modelo de dinâmica política. Eu acho que seria interessante analisá-lo dessa forma. Ele é efetivamente alguém que demonstra a natureza insurrecional da extrema-direita agora. Porque é uma extrema-direita que foi, inclusive, contra os caciques da extrema-direita. E que se impôs, inclusive, contra, conseguindo reverberar de uma maneira muito clara certos desejos do interior da periferia. Seus votos na periferia foram extremamente robustos. Então, acho que isso mostra um tipo de dinâmica, que é até um tipo de dinâmica que tende a se ampliar agora. Eu queria justamente perguntar a respeito do Pablo Marçal, porque eu vi algumas pessoas, né, alguns analistas dizendo, olha, a depender do resultado das eleições, se o Marçal for ou não para o segundo turno, isso vai mostrar se o crime compensa. Só que a gente teve esse fenômeno do laudo falso na última sexta-feira, né, que colocava o Guilherme Boulos
enfim, associava o candidato Guilherme Boulos a drogas, e o Pablo Marçal utilizou isso, repercutiu de uma forma muito ruim. Para parte dos eleitores dele pode ter sido decisivo. E depois ele veio a público se pronunciar, né? Ele estava, no momento da apuração das urnas, ele estava apresentando ali, ele estava se colocando de uma maneira muito otimista. Depois que ele percebeu que ele não iria para o segundo turno, ele ficou algum tempo em silêncio, mas se pronunciou, dizendo que ele não vai mais disputar a prefeitura de São Paulo, nunca mais. Só que ele quer um cargo como governo de estado ou presidência do Brasil. Quer dizer, ele se colocou dessa maneira. Ele sai fortalecido como ativo político, o Pablo Marçal, ou esse fenômeno do laudo enfraqueceu a imagem dele? Como é que você Não, avalia? ele sai fortalecido. É impossível falar uma pessoa que saiu com 28% da sua primeira eleição, não tem nenhuma estrutura partidária. Esse realmente não tem nenhuma estrutura partidária, certo? E que fez um outro tipo de comunicação que consistia basicamente em implodir o campo da comunicação e política. Ele era um cara que ia para o debate e dizia: isso é uma grande farsa. É isso que ele estava falando. Isso é uma piada, isso é uma brincadeira, ninguém está aqui para valer. Certo? Então, ou seja, e ele mostrou que é possível, que há espaço para isso. É claro, como uma pessoa completamente desconhece completamente o que é a dinâmica política, ele fez uma série de erros brutais. O mais crasso é esse, que é fazer um laudo falso, faltando um dia da eleição, e um laudo assim, um caráter de falsidade mais primária possível. Quer dizer, um estudante de comunicação, de marketing, já conseguiu fazer uma coisa melhor. Mas eu acho que isso, mais do que isso mostra o seguinte: eu não vejo muito sentido em fazer as análises do tipo, mas talvez isso mostre que o crime compensa, né? Afinal de contas, uma pessoa que só mentiu, que só jogou com fake news e coisas dessa natureza. Essa não é a questão. De fato, essa não é a questão. A questão é onde é que ele está falando a verdade. Certo? Porque a partir desse princípio significa que os 28% dos eleitores são todos idiotas. São todas pessoas que não têm a menor condição de discernimento. Eu acho assim, tá no momento da esquerda parar de fazer isso. A gente está fazendo isso há anos, fazendo esse tipo de análise, que a análise consiste a ver o pessoal da extrema-direita como alguém marcado por déficit cognitivo, não entende as coisas, com déficit moral, certo? Com déficit psicológico, é ressentido, e o resultado está sendo esse. A gente está perdendo todas as eleições de maneira clara, né? Então acho que é importante entender outra coisa. Ele diz a verdade em algum ponto. Seria ótimo a gente começar por aí, porque talvez a gente conseguisse entender melhor o que está acontecendo. Por exemplo, a gente vai para fazer campanha e vai lá para o pessoal da periferia dizendo: olha, se você está querendo empreender, a gente vai abrir uma agência de empreendimento na periferia, né? E o que o sujeito que olha isso faz? Então esse é o jogo? É isso que tem para fazer? Mas a gente não sabe, a esquerda não sabe empreender nada. Ninguém tem experiência nesse sentido. Ele sabe. Ele conseguiu 120 milhões de reais vendendo nada. Absolutamente nada. Então, ou seja, dentro desse discurso, dentro dessa gramática, dentro dessa lógica, figuras como ele vão sempre ganhar, porque a gente está jogando o jogo dele. A gente está jogando o jogo dele. Não tem como ele perder. Isso que não seja ele, vai ser outro do mesmo tipo. O problema é um pouco esse, assim, a gente não está conseguindo impor a nossa própria agenda dentro do processo eleitoral. Então a gente é obrigado a fazer um tipo de articulação de discurso e de ação que acaba jogando contra a gente. É interessante isso, porque esses dias eu estava pensando, né, e discutindo a respeito sobre como a periferia é decisiva no processo eleitoral, e os candidatos da extrema-direita, da direita, já entenderam isso muito bem, e como a gente tem diversos nichos dentro do fenômeno, assim, da característica de quem são as pessoas da periferia, né? Não é uma coisa só, não é única. Então, tem os empreendedores, tem os que querem empreender, tem os neopentecostais, enfim, tem uma infinidade. Que é um setor do né? empreendedorismo. Quer dizer, todos eles estão vinculados a essa ideia. Uma ideia que é mais ou menos a seguinte: olha, vamos falar franco, vamos ser real. Real é o seguinte: essas crises que estão aqui, elas não vão passar. Elas estão aqui para ficar, porque não tem nenhuma possibilidade desse mesmo sistema gerir as crises que ele mesmo produziu. Certo? E não tem ninguém falando: olha, a gente vai tentar realmente fazer uma transformação estrutural no sistema. Porque, afinal de contas, quem é que está defendendo criação de grandes macroestruturas de proteção social? Quem está defendendo uma estrutura extremamente robusta de solidariedade, baseada numa estrutura brutal de distribuição de renda? Certo? Não está na pauta. Não só não está na pauta da agenda das discussões, como não está nas ações
depois do governo, porque agora a gente tem governo federal envolvido. Nada indica algo nesse sentido. Então, sendo assim, o que as pessoas como o Marçal dizem é mais ou menos o seguinte: olha, agora é cada um por si. Agora é o sobrevivencialismo. Entendeu? E nesse sobrevivencialismo, cada um por si, o mais importante é que ninguém te atrapalhe. Se você for empreender, você vai conseguir. Não tem colchão para todo mundo. Vai ter para uma parte. Você quer estar em que lugar? Qual a parte que você quer estar? Você quer estar nos que vão conseguir, ou você quer daquele pessoal que vai ficar reclamando e não vai conseguir nada? Que esse colchão, que essa parte dos que vão se salvar, seja os fiéis devotos da Igreja Universal do Reino de Deus, que seja os empreendedores periféricos, que seja o pessoal da preferência nacional, isso pouco importa, mas esse é o lado realista da extrema-direita. Assim, numa situação onde a esquerda não está conseguindo colocar uma pauta efetiva, eles falam, olha, mas as crises são essas e a única solução que tem é essa. Né? Então, acho que a gente, a partir daí, a esquerda teve uma eleição catastrófica agora, ontem. Certo? Graças a São Paulo, a gente ainda consegue ter algum tipo de esperança, e o pessoal, né, o PSOL, o PT, que conseguiram segurar a situação de São Paulo, merece um pouco parabéns por essa situação, porque isso mostra também que São Paulo é um espaço de disputa fundamental, e é um espaço de disputa. Né? Agora, o fato é que isso não esconde a dinâmica nacional é outra, completamente diferente. Completamente diferente. E a gente não está conseguindo fazer frente a isso. E tem uma eleição presidencial daqui a 2 anos. Como é que o senhor enxerga o papel que teve o Jair Bolsonaro para eleger prefeitos e também o presidente Lula? E acho que quando a gente fala de São Paulo, é importante porque a gente tem, né, a principal cidade, talvez uma das principais capitais, para a gente discutir, enxergar como foi esse fenômeno, né, do Guilherme Boulos do segundo turno, apoiado pelo presidente Lula, mas que não entrou tão a fundo na campanha quanto poderia. Então, queria entender esses dois personagens. Olha, eu falo isso com muita dor no coração, mas, de fato, o Jair Bolsonaro se tornou o maior cabo eleitoral do Brasil. Simples assim. O seu partido subiu mais de 200%, né? E estando fora do governo. O PL, mais de 200% estando fora do governo. Eu falo isso com toda a tristeza do mundo, né? Mas acho assim, a gente tem que ter uma dose de realismo para tentar entender processos eleitorais concretos, não aquilo que a gente idealiza na cabeça, para saber contra o que a gente está lutando. Né? Enquanto o Lula, como cabo eleitoral, foi um cabo eleitoral muito fraco. Muito fraco, não teve ninguém que se segurou nele. Mas acho por uma razão muito simples, porque o governo não está funcionando. Você não está tendo efetivamente um conjunto de propostas inovadoras para impor junto à sociedade civil, certo? Que faz com que a sociedade comece a acreditar que de fato você tem uma dinâmica outra. Não, as respostas aos problemas concretos estão sendo respostas muito pífias. O exemplo maior é o exemplo da crise ambiental que a gente viu. Qual foi a resposta que o governo federal deu para o negócio que está todo mundo vendo? Era um elemento que a gente podia estar pautando, estar insistindo, porque a extrema-direita não vai conseguir pautar em cima disso, e as pessoas estão vendo que elas estão tendo as suas vidas sendo colocadas em risco por essa dinâmica. Mas o governo não pode fazer nada, porque o que ele faz quando você tem uma crise ambiental, você faz um anúncio do plano safra, certo? De bilhões, quer dizer, dizendo que o agronegócio continua sendo uma escolha estratégica da economia nacional, sendo que a gente sabe quais os resultados disso em termos de impacto ecológico. Certo? Você não fez uma operação, não teve uma operação da Polícia Federal, operação queimada, sei lá, que você ia atrás das pessoas que fizeram queimadas no estado de São Paulo e prendia as pessoas e retirava as terras das pessoas que foram responsáveis por isso. Você não teve nada nesse sentido. Então, ou seja, são respostas, você nem consegue nessa situação mobilizar o seu próprio campo. Por que eu digo isso? Porque um elemento central quando você está numa situação de radicalização como a brasileira é entender o seguinte: a primeira função do processo eleitoral é fortalecer o meu campo. Eu tenho meus eleitores orgânicos. Esses eleitores, eles têm que estar mobilizados, eles têm que estar entusiasmados, eles têm que ir, bater de porta em porta, falar, você já tem candidato, certo? Eles têm que acreditar que eles estão dentro de um processo absolutamente central e não que estão lá por medo. Não estão lá porque por medo que vai ter 2 bolsonaristas na eleição de São Paulo, certo? Só que isso não está dentro da pauta. Eu queria insistir nesse ponto, porque eu acho que esse é o ponto central. O resultado é esse. O cabo eleitoral real foi o Jair Bolsonaro. Ele conseguiu muita coisa. Muita coisa concreta. E a principal delas é segurar a extrema-direita como polo decisivo
da constituição do debate nacional. Quando a gente pensa no trabalho que a esquerda brasileira tem que fazer, ou talvez progressistas, né, como estratégias para as próximas eleições, para poder voltar a ser competitivo, e também teve uma discussão que você trouxe há alguns meses, né, de que a esquerda morreu e a gente precisa pensar, né, num outro caminho. Vou voltar a te perguntar se a esquerda morreu, e aí queria trazer alguns aspectos aqui, que é o papel, por exemplo, da imprensa nos últimos anos, como a Operação Lava Jato, no quanto ela contribuiu também para deteriorar essa imagem, de não ouvir, por exemplo, no monopólio da comunicação, sempre ouvir economistas ligados à direita ou à Faria Lima, enfim, tudo isso, né, sobre muitas vezes uma imagem até de demonização mesmo, o MST, muitas vezes colocado nesse lugar. Então, para a gente tentar refletir o quanto é um erro, né, da esquerda, o quanto é também uma estrutura que colaborou para tudo isso acontecer. Queria ouvir sua avaliação. Então, de fato, eu acho assim, eu falei no começo do ano que a esquerda tinha morrido e que a grande força política do Brasil era a extrema-direita. A única coisa que eu tenho a dizer é, bem, veja os números. Assim, né? Olha os números da eleição. A esquerda nunca teve uma eleição tão miserável assim. Eu não lembro. Nada de nada parecido do ponto de vista nacional. Certo? Isso quando a gente é governo. Né? Então, e mais do que isso numa posição, eu insisto, de recuo das nossas pautas, de recuo político, de várias pautas que foram completamente anuladas. Teve alguém que falou sobre, por exemplo, o fim da polícia militar, ou sobre... Não, é o contrário, eu quero fortalecer a guarda municipal, mas fortalecer a guarda municipal, o problema é esse? O problema está faltando policial na rua? É isso mesmo que é o problema? A gente vai entrar nesse discurso agora? Você percebe? A gente está perdendo o discurso, que ainda é uma coisa ainda pior. Agora, eu queria insistir no seguinte, isso mostra, a meu ver, um dado central, que é, bem, em relação à tua pergunta, a gente nunca teve medo de imprensa. A gente sempre soube que a imprensa era contra a gente. Que a imprensa ia fazer tudo para tentar demonizar, não é de hoje. Na eleição de 89, o que a imprensa fez? Entendeu? Basta lembrar, sempre foi assim, e ela nunca vai ser diferente disso. A imprensa tem partido, ela tem classe. A imprensa nacional é um setor monopolizado da economia nacional, mas isso não é novidade para ninguém. Né? O que é novidade é a gente não conseguir impor um outro padrão de comunicação. Isso é uma novidade. A novidade é a gente tentar se comunicar como as mesmas pessoas contra as quais a gente está combatendo. A gente não fazia. A gente tentava impor um outro padrão, que era um outro padrão de comunicação em outro espaço. A gente tinha outros espaços para conseguir dinâmica. E eu insisto nisso. A política funciona assim. Infelizmente, é duro dizer isso, mas o Marçal provou. A imprensa era toda contra ele. Toda. Assim, brutal, porque sabia que ele é um cara ingovernável. E, no entanto, olha onde ele chegou. Não é essa a questão. Certo? Que a gente sempre soube que a imprensa brasileira seria venal contra a esquerda. Quanto mais a esquerda, mais venal ela seria. A gente foi diminuindo o nosso espectro na esperança de criar um tipo de formação de compromisso, de solução de compromisso. Isso não adiantou de nada, absolutamente de nada. É interessante isso, né? Porque é quase um contrassenso também. Ao mesmo tempo que a imprensa, né, a mídia hegemônica sabia que o Marçal não era interessante, por outro lado, ele foi chamado para todos os debates. Porque a lógica da comunicação de massa é implacável. A lógica do espetáculo, essa mistura de entretenimento e informação, ela é implacável. E esse é um elemento fundamental da extrema-direita. Todos os seus líderes, eles jogam essa dinâmica de espetáculo e entretenimento. Todos eles vieram desse universo. O Trump veio da onde? O Trump veio de programa de televisão onde ele fazia caricatura de si mesmo. O Milei veio da onde? Milei veio de programa de televisão. Bolsonaro, pela primeira vez que a gente começou a ouvir falar dele, era em programa de humor. Entendeu? Então, ou seja, essa é a personalidade deles. Uma personalidade estereotipada, uma personalidade funcionalizada, de alto impacto, uma personalidade que sabe jogar muito claramente com essas imagens, sabe, que vem dos setores mais fetichizados do entretenimento, como se tudo fosse um grande filme de super-herói. Eles fazem isso, porque eles são assim. Mas o fato é que agora a gente está fazendo também, e a gente vai sempre fazer mal, porque quanto mais a gente fizer, mais a gente está falando, não, mas eles são os orgânicos, eles são organicamente, eles vão sempre funcionar melhor. Essa lógica é mais forte do que qualquer outra coisa. Então, ao invés da gente problematizar essa lógica, a gente assumiu como campo natural do político. Se a gente olhar para o fenômeno dessas eleições, né, em cada estado, em todos os casos,
tem um governador, um cacique do Centrão, que estava ali como um cabo eleitoral importante, ou que estava ali, enfim, Alcolumbre da vida, um Arthur Lira, enfim, até alguns políticos, algumas personalidades que têm uma projeção importante, né, no Centro-Oeste, nessas regiões. Isso também, como é que a gente entra como um combate a esse tipo de fenômeno que é muito, muito forte, acho que talvez mais até do que esquerda e direita, né? É um fenômeno assim que tem a ver com dinheiro também. Então, Não, você tem toda a razão. O Congresso Nacional ele conseguiu criar uma situação na qual ele vai se autorreproduzir pelo simples fato de cada deputado é gestor de pelo menos 30 milhões em emenda. Né? Quer dizer, uma coisa inacreditável mesmo. Você tem toda uma dinâmica mesmo de sustentação, eu diria, financeira das atuais lideranças do Congresso que faz com que seja cada vez mais difícil mesmo você fazer modificações dentro do Poder Legislativo. E isso vai se ramificando pelas estruturas municipais, como a gente está vendo, você tem toda a razão. Agora, esse fenômeno de coronelismo, ele é um fenômeno que ele é constituinte da sociedade brasileira e nos seus lugares assim mais avançados. Né? Por exemplo, bem, aqui em São Paulo, basta a gente lembrar, a gente tinha um tucanistão aqui até bem pouco tempo. Certo? Inclusive com estruturas de família, sei lá, família Covas, com parecia o seriado Dallas, sabe, com a quinta geração e coisas dessa natureza, já tem mais um saindo aqui, mas a gente tem isso também à esquerda, a gente basta ver lá os campos em Pernambuco, né? Tem estruturas de famílias que passam por todos os partidos. Tinha família Tato, né, sim, também, mas você percebe, mas isso mostra uma coisa importante, é o que eu diria, que de fato, a dinâmica da política brasileira, uma dinâmica de profissionalização da política. Essa profissionalização também é uma familiarização da política. Porque os profissionais da política, normalmente, eles acabam fazendo que nem você quando você tem uma empresa privada. Você vai passando para o seu filho. Né? Então, você vai formando o seu filho para estar lá, para estar junto também. Então, o que acontece? Você vai criando uma casta de políticos profissionais. E, de fato, essa casta é um problema. A ideia da esquerda sempre foi abolir isso. Sempre foi fazer mandatos revogatórios, sempre foi falar não é possível que você fique 2, 3 mandatos a mesma pessoa, certo? Porque a estrutura é mais importante do que as pessoas, exatamente para evitar isso, mas isso está fora da pauta, de novo. Né? Então o que acontece? O desconforto da população em relação a essa percepção, que a população percebe, vai sendo aproveitada por essas figuras do lumpenproletariado. Essas figuras que são figuras antipolíticas. E aí, como a esquerda ela hoje resolveu ter essa ideia estúpida de dizer que a antipolítica ela é um problema, não, a gente sempre foi antipolítico. A gente sempre lutou exatamente pela contraprofissionalização da política, para colocar pessoas que estavam completamente fora do espectro político dentro do espectro político e para fazer esse processo circular, né, para não deixar ninguém ficar lá. Então, nesse sentido, era sempre pegar quem estava fora, era sempre falar sobre os não contados, e dentro de um processo contínuo. Como isso está fora, então a gente está nessa situação atual, que a força anti-institucional está contra a gente agora. Isso eu acho um problema brutal. Um problema brutal, porque vai nos obrigar cada vez mais a fazer o discurso, não, mas a gente sabe governar, a gente é um bom gerente, a gente consegue gerenciar bem, ou seja, é um tipo de discurso administrativo, num horizonte onde já não tem mais nada para administrar. E é onde a população entende muito claramente que não tem mais nada para administrar. Professor, o senhor citou a família Covas, né? E eu não tenho como deixar de pensar no PSDB. E no derretimento dos últimos anos, e acho que continua nesse processo cada vez com mais força. A gente tem o PT e o PSDB como os dois grandes partidos, né, da nossa nova república, que enfrentaram desgastes muito fortes na Operação Lava Jato, e o Centrão, num contrassenso a isso, né, porque era o ativo assim, político mais corrupto, ainda assim foi muito fortalecido nesse processo. O PT e o PSDB se enfraqueceu como resultado, né, dessa história toda. E não elegeu o PSDB nenhum prefeito numa capital. Teve uma redução de 48% no número de prefeituras, quando a gente pensa de maneira geral, né? Numericamente, ainda assim, conquistou mais do que o PT. O PT deu uma subida, estava com números
ali por volta de 180 e poucos, agora o PT está com 248, o PSDB tem um pouquinho mais. O PT também não conseguiu nenhuma capital, mas vai disputar segundo turno em 4 cidades, né? Em 4 capitais. Como é que o senhor avalia esses dois partidos que foram tão importantes, né, nessa nossa construção política e que agora o PSDB praticamente sumiu, né, derreteu completamente? Então, acho que você tem toda a razão, né? Eles são dois partidos que eram os fundamentos da Nova República, onde a Nova República se estabilizou. Porque eles eram os gerentes dos consórcios do poder. A função dos dois era essa, eles gerenciavam consórcios. Porque o presidente de coalizão te obrigava a isso. Então lá, o PT tinha 15 partidos na sua base, mas o PSDB também tinha a mesma coisa, também tinha 15 partidos, e praticamente os mesmos, em larga medida. Quer dizer, você tinha um espectro, PCdoB, tal, que não entrava, PDT às vezes entrava dentro do consórcio do PSDB, dependendo, não do consórcio nacional, mas dos consórcios regionais. Então você tinha o PSB que entrou dentro dos consórcios dos dois. Então você percebe, eram os grandes gerentes de consórcio. Só que não existe mais consórcio. Então eles não conseguem mais impor essa hegemonia. Então o que aconteceu? Os sócios minoritários, eles se tornaram grandes. O pessoal que se associava, o que é isso? MDB, PSD, é o partido do nada, é um partido nenhum. Um partido que ele pode ir literalmente para qualquer lugar. Ele vai no sentido que ele vai para qualquer consórcio. Então o que as pessoas procuram nesses partidos para quê? Para se sentir livre. Para se sentir livre para poder fazer negociações que forem necessárias. O PSD é tanto o sócio prioritário do PT no Rio de Janeiro, que é o PAS, né, quanto o sócio prioritário do Bolsonaro em várias outras circunstâncias, em várias outras localidades. Isso não impõe problema algum. Então o que acontece é quando você já não tem mais esse gerenciamento, digamos, os sócios minoritários, eles tendem a ocupar todo o espaço. Só que aí, mais uma vez, à espera de um elemento balizador. E, claro, estou insistindo é isso, o elemento balizador hoje é dado pela extrema-direita, porque ela é atraente eleitoralmente. Ela é atraente em número de votos e ela conseguiu impor uma dinâmica ideológica na sociedade, na política brasileira, né? Então, o PSDB está em linha descendente, quer dizer, o PT ainda conseguiu se segurar um pouco, porque ele está no governo, porque ele é um partido de governo, né? Mas ele tem um problema estrutural de constituição de novas lideranças, isso é evidente. Assim, todas as personalidades que estão dentro dos embates são personalidades que você acompanha de 20 anos, 30 anos alguns, né? E, é claro, o processo de renovação foi dado em larga medida pelo PSOL, dentro da esquerda, que integrou outros atores. Mas, mais uma vez, é um partido que não conseguiu ter até agora nenhuma prefeitura, né? Quer dizer, eu falo enquanto me integrando o partido tem problemas para conseguir impor claramente um tipo de pauta que consiga ser um tipo de pauta que saia da esquerda classe média universitária. Tu entender que a gente entregou os anéis para preservar os dedos. Nessa eleição a gente perdeu os dedos e os anéis. Professor Vladimir Safatli, muito bom poder contar aqui com a sua presença, com a tua reflexão, para a gente poder tentar vislumbrar e pavimentar um caminho melhor daqui para frente. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, até mais. E eu também te convido para participar de mais um dos nossos encontros aqui no ICL para conhecer a trajetória do Felipe Neto, que é um dos maiores fenômenos da internet. A gente vai te convidar para esse evento que se chama Felipe Neto, a história não contada do maior youtuber do Brasil. A gente tem o livro do Felipe, Como Enfrentar o Ódio, que estreou em primeiro lugar na lista da Veja, alcançou o topo da Amazon em 6 horas de pré-venda, foi um dos mais vendidos da livraria FENAC em Portugal, e agora também chega para você nesse evento que a gente vai ter aqui histórico no ICL. Então você pode participar do nosso encontro no dia 17 de outubro, vai ser uma quinta-feira, 8 horas da noite, não perca, fica o convite para você participar junto com a gente. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Em Detalhes, sempre no ar, 10h30 da manhã, no YouTube. Agora você fica com o Mercado Investimentos, na sequência tem Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Obrigada, até amanhã. Desde que eu resolvi combater o ódio dos bolsonaristas na internet,
eu virei alvo de ameaças e ataques covardes constantes, principalmente mentiras. Provavelmente você já deve ter visto alguns desses ataques nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp contra mim. E se você quer saber o que é verdade, porque eu já errei, e o que é fake, mentira, fabricada, eu tenho um convite para você. Eu resolvi contar toda essa história, a minha história, em um encontro ao vivo com o ICL. Vai ser uma live especial, você vai ouvir essa história, vai entender cada detalhe do que transformou a minha vida e me trouxe aqui a ser o Felipe de hoje. De uma forma inédita, como eu nunca contei em lugar nenhum. E eu estarei junto do meu amigo Eduardo Moreira nesse encontro, que vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite, nos canais do ICL e no meu canal, tudo ao vivo.